Ceyx reinava sobre a Tessália e este se mostrava um bom governante. O reino da Tessália passava por um período de paz e prosperidade. O rei era casado com Alcione, sua amada e delicada rainha. Mas o rei andava muito triste devido a uma série de desventuras que seu reino enfrentava, e isso incluía a morte de seu irmão. O rei passou a acreditar que seu reino não mais contava com as graças dos deuses, e por isso decidiu viajar até o oráculo de Delfos em busca de respostas. Para chegar ao oráculo, o rei deveria fazer uma longa e por vezes perigosa viagem marítima. Ao saber do plano de seu marido, Alcione teve um mau presságio e implorou para que ele não viajasse, ou que pelo menos a levasse consigo. Mas Ceyx não cedeu às súplicas. Apesar de não desejar se separar de sua amada rainha, ele também não desejava colocá-la em perigo. Ele prometeu a Alcione que retornaria em 2 semanas no máximo. O rei então embarcou em seu navio e acenou para sua querida esposa, que com os olhos cheios de lágrima acenava de volta. De início, a viagem foi tranquila, mas o tempo virou rapidamente e os navegantes foram atingidos por uma poderosa tempestade. A nau de Ceyx foi tragada pelas águas e o rei foi engolido pelo mar, juntamente com seu navio. Seus últimos pensamentos foram sobre sua esposa e a promessa de retorno que não poderia ser cumprida. Alcione passou todos os dias pedindo aos deuses por um retorno seguro de seu marido, sem saber a tragédia que lhe atingiu. O prazo de retorno já havia vencido, e assim Alcione passou a orar ainda mais e a fazer oferendas, especialmente à deusa Hera, que é a deusa protetora dos casamentos e dos casais. A deusa, ao ver a angústia da rainha por seu marido que jamais retornaria, decide agir. Hera chama a deusa Íris, sua fiel mensageira, e ordena que ela se encontre com Morfeu, o deus responsável pelos sonhos, para que este passe sua mensagem adiante em forma de um sonho. Íris partiu para a escura caverna em que o deus dos sonhos dormia. O brilho das luzes coloridas da deusa do arco-íris acorda um deus, e após entregar sua mensagem, a deusa partiu. Hypnos, o deus do sono, ordena que seu filho Morfeu tome a forma de Ceyx e visite Alcione em um sonho, e cumpra assim as ordens de Hera. Morfeu visita Alcione em seu sono. A rainha vê seu marido pálido, com uma feição triste e com as roupas e os cabelos molhados. E então, o que parecia o fantasma de seu marido lhe disse: "Venho lhe revelar meu triste destino. Sou um náufrago e minha vida foi interrompida prematuramente. Chore e lamente por mim, pois não retornarei com vida para cumprir minha promessa." Alcione se jogou aos pés do fantasma e implorou para que ele não a deixasse, e ao tentar agarrar suas pernas, este se desfez. E assim, a rainha acordou de seu sonho e teve a certeza de que seu marido não mais retornaria. Alcione se dirigiu para a praia, no mesmo lugar onde havia visto seu amado pela última vez. É quando ela vê um corpo flutuando nas águas. Alcione reconhece imediatamente o corpo de Ceyx. Desesperada, ela se joga ao mar para alcançar seu marido, mesmo não sabendo nadar. Alcione estava prestes a se afogar. Sua vida também estava chegando ao fim. Foi quando seu corpo foi erguido aos ares pelos deuses, e a rainha foi transformada em uma bela ave. Mas mesmo como ave, ela ainda chorava a perda de seu amor. Então, ela voou até o corpo de seu marido e lhe beijou a face. Ceyx então renasceu, também como ave, e juntos o casal de pássaros tomou os ares. A partir deste dia, uma vez por ano e durante 7 dias, os mares se acalmavam na Grécia, sinal de que Alcione e Ceyx estavam retornando para chocar seus ovos.